do sol no céu. No céu não aparece o sol do mundo, nem coisa alguma que provenha desse sol, pois tudo isso é natural, porquanto a natureza principia por esse sol e tudo que é produzido por ele é chamado natural. Ora, o espiritual, no qual está o céu, fica acima da natureza e é absolutamente distinto do natural. Eles só se comunicam entre si pelas correspondências. Qual é essa distinção pode ser compreendido segundo o que foi referido sobre os graus, número 28. E qual é a comunicação pelo que foi dito sobre as correspondências nos 2 artigos precedentes. Mas, posto que no céu não aparece o sol do mundo, nem coisa alguma que provenha desse sol, a verdade é que no céu há um sol, há uma luz e um calor. Há todas as coisas que há no mundo e muitas outras em número infindo. Contudo, não são de uma semelhante origem. As coisas que estão no céu são espirituais e as que estão no mundo são naturais. O sol do céu é o Senhor. A luz lá é a divina verdade e o calor o divino bem, ambos procedendo do Senhor como sol. Dessa origem provém todas as coisas que existem e aparecem nos céus. Mas sobre a luz e o calor, também sobre todas as coisas que por eles existem no céu, se dirá nos artigos seguintes. Aqui se falará somente do sol. Se o Senhor no céu aparece como sol, é porque ele é o divino amor, pelo qual existem todas as coisas espirituais, e, por meio do sol do mundo, todas as coisas naturais. É esse amor que brilha como sol. Que o Senhor apareça realmente no céu como sol é não só o que me disseram os anjos, como também é o que me foi permitido ver algumas vezes. Vou, pois, descrever aqui em algumas palavras o que aprendi e vi a respeito do Senhor como sol. O Senhor aparece como sol não no céu, mas no alto acima dos céus, não por cima da cabeça ou no zênite, mas perante a face dos anjos, em uma altura média, entre o zênite e o horizonte. Ele aparece em 2 lugares, em um diante do olho direito, no outro diante do olho esquerdo, a uma distância nítida. Diante do olho direito, ele aparece absolutamente como um sol, como um fogo quase semelhante ao fogo do sol do mundo, e com semelhante grandeza. Diante do olho esquerdo, ele aparece não como sol, mas como lua, de uma brancura semelhante à da lua de nossa terra, contudo mais brilhante e de uma semelhante grandeza. Essa lua, porém, aparece cercada de muitas pequenas luas, cada uma das quais tem uma semelhante brancura e um igual brilho. Se o Senhor aparece em 2 lugares com tal diferença, é porque ele aparece a cada um segundo o modo pelo qual ele é recebido, e assim, de um modo aos que o recebem pelo bem do amor, e de outro modo aos que o recebem pelo bem da fé. Aos que o recebem pelo bem do amor, ele aparece como um sol ígneo e inflamado conforme a recepção. Estes estão em seu reino celeste. Mas aos que o recebem pelo bem da fé, ele aparece como uma lua de uma brancura e de um brilho segundo a recepção. Esses estão em seu reino espiritual. Assim acontece porque o bem do amor corresponde ao fogo, de onde vem que o fogo, no sentido espiritual, é o amor.
E porque o bem da fé corresponde à luz, também a luz no sentido espiritual é a fé. Se ele aparece diante dos olhos, é porque os interiores, que pertencem à mente, veem pelos olhos. Segundo o bem do amor, pelo olho direito, e segundo o bem da fé, pelo olho esquerdo. Pois todas as coisas que estão na parte direita no anjo e também no homem correspondem ao bem do qual procede a verdade. E todas as coisas que estão na esquerda correspondem à verdade que procede do bem. O bem da fé é, em sua essência, a verdade que procede do bem. Por isso é que na palavra o Senhor, quanto ao amor, é comparado ao sol e quanto à fé é comparado à lua. É também daí que o amor que vem do Senhor para com o Senhor é significado pelo sol, e que a fé que vem do Senhor para com o Senhor é significada pela lua, como nas passagens seguintes. Será a luz da lua como a luz do sol. A luz do sol, porém, será sétupla, como a luz de 7 dias. Isaías capítulo 30, versículo 26. Cobrirei quando extinguir-te os céus e escurecerei as estrelas. O sol com a nuvem cobrirei, e a lua não fará luzir sua luz. Escurecerei sobre ti todas as luminárias da luz nos céus, e porei trevas sobre a tua terra. Ezequiel capítulo 32, versículos 7 e 8. Escurecerei o sol à sua saída, e a lua não fará resplandecer sua luz. Isaías capítulo 13, versículo 10. O sol e a lua serão escurecidos, e as estrelas retirarão o seu esplendor. O sol se mudará em trevas e a lua em sangue. Joel, capítulo 2, versículo 2 e 10, capítulo 31, versículos de 4 a 15. O sol tornou-se negro como um saco de pelo, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas caíram na terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 e 13. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Mateus capítulo 24, versículo 29. E em outras passagens. Nesses lugares, pelo sol é significado o amor, pela lua a fé, e pelas estrelas os conhecimentos do bem e da verdade, que são ditos ficarem enegrecidos, perderem a luz e caírem do céu, quando não houver mais amor, nem fé, nem conhecimento do bem e da verdade. Que o Senhor, como sol, apareça no céu, vê-se também por sua transfiguração diante de Pedro, Tiago e João. A face dele resplandeceu como o sol. Mateus capítulo 17, versículo 2. Assim foi visto o Senhor por aqueles discípulos quando eles estavam retirados do corpo e na luz do céu. Era por isso que os antigos, entre os quais a igreja era representativa, voltavam a face para o sol no oriente quando estavam no culto divino. É deles que vem o costume de se porem os templos voltados para o oriente. Quanto é grande o divino amor, e qual ele é, pode-se ver comparando-o com o sol do mundo. Esse amor é ardentíssimo, e se quiserem crê-lo, muito mais ardente que esse sol. Por isso o Senhor, como sol, não influi imediatamente nos céus, mas o ardor de seu amor é regulado em caminho por graus.
As composições aparecem como cinturas radiosas ao redor do Sol. Além disso, os anjos são velados por uma leve nuvem adequada a fim de não serem ofendidos pelo influxo. Por causa disso, os céus estão distantes segundo a recepção. Os céus superiores, estando no bem do amor, estão mais perto do Senhor como o sol. Os céus inferiores, estando no bem da fé, estão mais afastados dele. Mas os que não estão em bem algum, como os que estão no inferno, são os mais afastados. E lá o afastamento é tanto maior quanto eles são mais opostos ao bem. Quando, porém, o Senhor aparece no céu, o que sucede muitíssimas vezes, ele aparece não cercado pelo sol, mas em uma forma angélica distinta dos anjos, pelo divino que brilha através da face dele. Porquanto ele não está ali em pessoa, porque o Senhor, em pessoa, está constantemente cercado pelo sol, mas está em presença, por aparência. De fato, no céu é comum que se apareça como presente no lugar onde a aparência para ou acaba, posto que seja muito longe do lugar onde realmente está. Essa presença se chama presença da vista interna, de que se falará depois. O Senhor apareceu-me também fora do sol em uma forma angélica, um pouco abaixo do sol, no alto. Eu o vi também de perto em uma forma semelhante, com a face resplandecente. Uma vez mesmo eu o vi no meio dos anjos, brilhando com o esplendor da chama. O sol do mundo aparece aos anjos como alguma coisa de obscura, diametralmente oposta ao sol do céu, e a lua como alguma coisa de tenebrosa, diametralmente oposta à lua do céu, e isto constantemente. Assim sucede porque o ígneo do mundo corresponde ao amor de si, e o luminoso que procede desse ígneo corresponde ao falso proveniente desse amor. Ora, o amor de si é absolutamente oposto ao divino amor, e o falso proveniente do amor de si é absolutamente oposto à divina verdade. E o que é oposto ao divino amor e à divina verdade é escuridão para os anjos. Daí é que, na palavra, adorar o sol do mundo e a lua e prostrar-se diante deles significa amar a si próprio e amar os falsos que provêm do amor de si. E os que agiam assim eram exterminados. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, capítulo 16, versículos de 3 a 5, Jeremias, capítulo 8, versículos 1 e 2, Ezequiel, capítulo 8, versículos 15, 16 e 18, Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e Mateus, capítulo 13, versículo 6. Porque o Senhor aparece no céu como o sol pelo divino amor que está nele e que procede dele, por isso mesmo todos os que estão nos céus se voltam constantemente para ele. Os que estão no reino celeste se voltam para ele como o sol. Os que estão no reino espiritual se voltam para ele como lua. Mas os que estão no inferno se voltam para o escuro e o tenebroso, que são diametralmente opostos. Assim, voltam as costas ao Senhor. E isso porque todos os que estão no inferno estão no amor de si e do mundo, e são, por conseguinte, opostos ao Senhor. Os que se voltam para o escuro
que está no lugar do sol do mundo, estão nos infernos situados para trás e são chamados gênios. Os que se voltam para o tenebroso, que está no lugar da lua, estão nos infernos situados na frente e chamam-se espíritos. É daí que se diz que os habitantes dos infernos estão nas trevas e os dos céus na luz. As trevas significam o falso do mal e a luz, a verdade do bem. Se eles se voltam assim, é porque, na outra vida, todos fixam seus olhares nas coisas que reinam em seus interiores. Assim, nos seus amores. Porque os interiores constituem a face do anjo e do espírito, e porque no mundo espiritual as plagas não são fixas como no mundo natural, mas é a face que as determina. O homem também, quanto a seu espírito, se volta igualmente. Aquele que está no amor de si e do mundo volta as costas ao Senhor, e quem está no amor para com o Senhor e para com o próximo, volta-se para o Senhor. Mas o homem não o sabe, porque ele está no mundo natural, onde as plagas são determinadas segundo o nascer e o pôr do sol. Contudo, como isso dificilmente pode ser compreendido pelo homem, este assunto será ilustrado ulteriormente quando se tratar das plagas, do espaço e do tempo no céu. Pois que o Senhor é o sol do céu e que todas as coisas que procedem dele são voltadas para ele, resulta que ele é o centro comum do qual provém toda direção e toda determinação. Daí também resulta que, em sua presença e sob seu auspício, estão todas as coisas que se acham por baixo, quer as que estão nos céus, quer as que estão nas terras. De tudo isso pode-se ver agora, em luz mais clara, o que se disse e se expôs sobre o Senhor nos artigos precedentes, a saber, que o Senhor mesmo é o Deus do céu, números 2 a 6, que o divino do Senhor faz o céu, números 7 a 12, que o divino do Senhor no céu é o amor para com ele e a caridade para com o próximo, números 13 a 19, que há correspondência de todas as coisas do mundo com o céu e pelo céu com o Senhor, números 87 a 115, e que o sol do mundo e a lua são correspondências, número 105.